Estamos então aqui de regresso e eu estou a fazer esta gravação consecutiva relativamente ao vídeo anterior para mais uma sessão de sensivelmente 30 minutos no desenvolvimento do site X4Soft. Eu vou aqui colocar o preto um bocadinho mais acentuado. Eu vou aqui dar-lhe um bocadinho mais de spread. Vamos fazer Ctrl+Shift+R. Ok, cá está então o espaço para nós fazermos o registro. Se calhar ficou acentuado demais. Vamos voltar aqui outra vez ao 5. Mas ficou com um spread um bocadinho maior. Vamos tentar aqui o 12, Ctrl+Shift+R, okay? Ligeiramente mais, tudo bem. Vamos voltar outra vez ao 6. Estas experiências são muito interessantes, porque nós depois estamos sempre a mexer aqui na parte do layout. Bom, vou aqui então ao formulário. O formulário, vamos fazer isto de uma forma relativamente straightforward, ok? Eu vou colocar aqui um H3, que vai ter aqui um texto que é nova conta de usuário em português e em inglês, e depois vamos ter aqui o formulário todo, ok? Então eu vou colocar aqui a impressão da classe form open, que vai aqui ir para o main new user submit, ok? Vamos fazer aqui um form close. Isto apenas para seguir os padrões de funcionamento do próprio CodeIgniter. Aqui eu vou colocar um div.marginBottom 3 e vamos colocar aqui um label que vai ser para o text username. Ok? Aqui vamos ter o usuário /email. Vamos ter aqui o input do tipo email. Opa. Input. Opa. Hello. Email. Text usuário ou username. O ID, não vamos precisar dele a partida. Vamos ter aqui uma classe igual a form control. Aqui também vamos ter uma classe igual a form label ali. Aqui vamos ter um require e depois vamos ter aqui um placeholder, e o placeholder há de ter aqui o email, mas vamos também ter que o traduzir, ok? Vamos ter atenção a isso. Vamos aqui refrescar isto, Ctrl+Shift+R, ok? Temos ali aquele espaço, portanto temos ali o email, está demasiado grande, pelo menos para o meu gosto. Form Control SM. Se calhar está demasiado pequeno. Portanto, existe aqui sempre estas decisões que nós temos que tomar. Vamos se calhar deixar ficar mesmo assim. Ok, eu vou colocar aqui o endereço de e-mail. Tranquilo. Depois vamos ter que definir aqui duas passwords. Neste caso, vamos ter aqui o text password. Aqui obviamente vai ser password. Esta também vai ser password. Aqui text repeat password. Vamos colocar aqui isto. Obviamente eu não preciso disto porque eu não tenho aqui o ID. Se quisermos ficar com isto bem feito, vamos colocar aqui o ID. Então vamos colocar aqui um ID igual... ID igual a qualquer coisa, ok? E neste caso será text username. Porque o ID só faz sentido, ou melhor, só faz sentido ter aqui o for se existir aqui um ID. E o ID pode ou deve existir se porventura nós quisermos utilizar JavaScript com acesso mais direto, embora seja possível, obviamente, aceder com JavaScript aos elementos por outras vias, até pelas classes de CSS. Mas assim fica um bocadinho mais formal. Então eu vou adicionar aqui um ID e aqui outro ID também. Eu gosto inclusive de deixar tudo ficar pela mesma ordem, não colocar o ID à frente num sítio e atrás no outro. Então vou colocar aqui o text password e aqui o text repeat password. Ok, obviamente que aqui é repetir password ou senha, como queiram chamar.
aqui vai ficar assim e aqui password. Ok? Vamos verificar como é que está a ficar aqui o aspecto do nosso formulário. Ok, cá está. Obviamente este placeholder não está correto, mas isso já iremos tratar. Falta aqui os botõezinhos para o botão para entrar. Neste caso nós podemos ter aqui duas coisas. Eu vou fazer aqui assim um div.margin bottom de 3 e vou colocar aqui um text center e vou fazer um input. Input submit. Com o value que eu vou colocar aqui, criar conta. Eu coloco ali entre parênteses retos porque eu sei que eu vou ter que alterar aquilo. Okay? É mais apenas por isso, basicamente. Obviamente que aqui os placeholders também vão ter que ter aqui qualquer coisa. Poderão ter, poderão não ter, enfim, não é muito significativo, mas é sempre uma ajuda para o usuário. Class é igual a btn primary. E portanto temos aqui agora já o criar conta, mas por baixo do criar conta eu posso colocar um link em que eu digo já tenho conta. E se eu já tenho conta, o que é que ele me vai permitir? É como clicar no botãozinho de entrar, aqui para fazer o login. Claro que não é o login de teste, ok? Então eu vou deixar ficar aqui. Pode ser aqui à mesma também. Vamos seguir esta metodologia. Margin bottom. Um ahref. Vamos deixar ficar assim centrado, como ali está. Vai ficar aqui com um link que ainda não vai ficar definido. E aqui vamos ter o já tenho conta. Portanto, Ctrl Shift R. Reparem que aparece aqui o já tenho conta. Ora, eu gosto destes links aqui. Portanto, este link acho que se chama link app. Qualquer coisa do género. Está aqui, link app. Então eu vou colocar aqui uma classe link app. Não ficou bem? Falta fechar ali. Ctrl Shift R. Cá está, já tenho conta. E reparem como o nosso formulário está mais ou menos interessante. Obviamente que eu posso colocar aqui um título, mas posso aproveitar e criar uma classe com um título interessante, porque é uma classe de CSS que vai permitir definir os títulos para cada um destes quadros que eu queira criar. Então, eu posso fazer o seguinte. Aqui, eu vou criar aqui uma classe do título. Vamos colocar aqui main title ou main feature title. Ok, main title. Vamos colocar assim. E o que é que eu vou dizer aqui? Ok, quero um font size de 24px. Isto agora é a experiência, como é óbvio. Um color que não vai ser o white, mas eu vou escrever aqui white. Vai ser ligeiramente mais escuro do que o branco. Então eu vou escrever, vou aqui pegar no white e vou colocar um ligeiro cinza, assim. Gosto mais de ver as cores em RGB, ou melhor, em hexadecimal, então eu vou clicar aqui e fica um hexadecimal. Aqui eu vou colocar o border, bottom, um px sólido e vamos colocar aqui uma cor. Ok, vamos escrever a cor diretamente com hexadecimal. Eu quero uma cor relativamente escura. Então eu vou colocar, por exemplo, vai ser um cinza, mas ligeiramente escuro. Vamos apostar aqui no 555. Ok? Reparem como ele fica aqui assim. Provavelmente, praticamente não se vai notar. Então vamos aqui fazer um main title. Vamos puxá-lo. Vamos aqui eventualmente dar-lhe uma margin bottom 10 pixels. E vamos pegar aqui no main title e vamos fazer o seguinte. O main title aqui, no meu formulário, pode passar a ser, pura e simplesmente, um parágrafo. Okay? Simplesmente assim. Desde que eu lhe atribuo esta classe, ele vai passar a ter aquelas propriedades que eu coloquei no CSS. Então vamos ver o que é que acontece aqui com a nova conta do usuário. Ctrl Shift R. Ok, olha, reparem que o próprio
A própria linha por baixo não ficou assim tão mal, ok? Mas em vez de um tom mais claro, eu vou colocar ainda mais escuro do que a própria cor de fundo. Então para isso, em vez do 5, eu vou colocar 222. Vamos aqui testar, Ctrl Shift R, mais escuro, ok? Vamos tentar mesmo o 0. 000 significa preto completo, Ctrl Shift R, ok, preto. Não me parece que seja muito mal. Eventualmente eu queria colocar aqui uma margem da border relativamente ao espaço interior do meu texto. Então para isso eu vou usar um pathing. Só que aqui eu quero um pathing que vai ter 0 pixels, ou melhor, vai ter 10 pixels na vertical e 0 pixels na horizontal. Okay? Vamos verificar que aqui a border vai aumentar ligeiramente. Okay? Ele fez um pathing para cima, eu não quero um pathing para cima, então vamos colocar aqui pathing bottom, tudo para baixo, e vamos colocar simplesmente o 10px, 10 pixels, Ctrl Shift R, e ok, parece-me mais interessante agora, certo? Ora bem, vamos tratar do texto, que é relativamente simples, Ctrl P, vamos buscar o PT, vamos usar o PT sempre como ponto de partida. Então vamos colocar aqui, começar a colocar aqui os textos todos em inglês, os comentários. New User Account, Features, são só os comentários, ok? Português, porque já estava. Então o que é que eu vou colocar aqui? Bom, eu preciso do título, New User .title, ok? Eu não ia colocar só apenas title, porquê? Porque depois posso ter outras áreas onde eu vou ter o title também. Então eu vou deixar ficar assim. Eu vou colocar aqui nova conta de utilizador. Eu vou colocar em português, ok? Português de Portugal. Obviamente vocês iriam colocar num outro formato, nova conta do usuário. Aqui, new user, vou usar sempre este prefixo, ponto, e agora tenho aqui email. Aqui, o email pode ser uma coisa mais transversal. Eu posso colocá-lo aqui, por exemplo, e portanto não tenho a necessidade de o duplicar. E-mail, ok? Então eu vou remover, vou ignorar isto que aqui está, mas eu vou colocar aqui a password. A password pode ser também mais global. Pode. Então eu vou colocar aqui password. E aqui eu vou colocar password. Ela poderá vir a ser utilizada em diferentes contextos. O repetir a password é que eventualmente não é tão frequente. Ele vai existir em dois sítios, que é quando nós quisermos dar a possibilidade ao usuário de ele alterar a sua password. Ele vai ter que inserir a password atual e depois repetir a password. Mas eu então vou colocar aqui. Nem que existam alguns termos que sejam repetidos, não vejo que exista problema. O password é que pode ser mais frequente aparecer, mais do que uma vez. Então, eu vou colocar aqui o title e o repeat password. Repetir a palavra passe. Ok? Então, o que é que eu vou ter que fazer aqui? Bom, neste momento eu tenho aqui também o criar conta. New user create account, ok, criar conta, e tenho aqui o já tenho conta, new user already have account, e há uma outra que nós não colocámos ali, mas que eu vou colocar também, que é o recover password, o recuperar a password. Então vamos aqui, já tenho conta, e eu vou já aproveitar aqui new user, pronto, recover password, recuperar palavra passe. Ok? Portanto, reparem que à medida que nós vamos fazendo aqui estas implementações, nós vamos começando a detectar que existem algumas funcionalidades que não estão
suficientemente desenvolvidas, nomeadamente esta que eu agora coloquei aqui. Aqui é o recover com V. Recuperar a palavra passe, tudo certo, portanto eu posso colocar aqui, posso não colocar aqui os pontos. Bom, não há problema nenhum neste momento, eu faço aqui um Ctrl+Shift+R, não existe, agora vamos começar a colocar aqui os valores. Neste caso, aqui eu vou fechar o main, aqui o registro do usuário eu vou fechá-lo porque não preciso dele agora, era a minha memória descritiva, e agora o que é que eu vou fazer aqui? Vou imprimir um LNG de TXT com a chave que eu tenho aqui, que é o New User Title. Ok? É isto que eu vou ter que colocar. Portanto, aqui eu vou colocar New User Title. Há aqui um pormenor que eu se calhar vou alterar muito rapidamente, que é o seguinte. Quando eu quero fazer aqui um duplo clique para selecionar tudo, ele não me vai deixar. Mas se eu colocar aqui um underscore, ele já me vai deixar selecionar tudo. Então eu vou trocar estes todos por underscores. Torna-se mais fácil depois fazer um copy-paste. Então vou colocar aqui assim. Reparem que mesmo aqui também não é tão fácil. Agora sim, eu vou fazer isto. Reparem, vou copiar. Aqui vou colocar só e-mail, porque é o tal e-mail que eu tenho mais em cima na língua portuguesa. Ok? Aqui, por exemplo, no PT é este e-mail que aqui está. Tudo sempre em letra minúscula. Portanto, se eu fizer um Ctrl+Shift+R, nós já vamos começar a ver aqui a apresentação destes dados. Obviamente que se eu agora clicar aqui, eu vou regressar ao quadro inicial, mas quando for a fazer um sign-in, ele já vai apresentar o inglês. Neste momento ele ainda não tem. Portanto, vou mudar para português e tenho aqui nova conta de utilizador, e-mail. Aqui vou colocar, obviamente, um endereço de e-mail válido. Vai ser a expressão que eu vou usar. Portanto, apesar de ter aqui isto, eu vou adicionar aqui New User Valid Email. Vou já copiar isto para colar. Indique um e-mail válido. Ok? Se eu agora for aqui, já vou poder colocar aqui no placeholder a password. Neste caso, LNG TXT, e vou colar ali. Portanto, vamos ter aqui o placeholder já a indicar que é um e-mail válido. Indique um e-mail válido. Aqui na password, eu não vou se calhar colocar nenhum placeholder. Vamos verificar se vai ser necessário ou não. Ok. Vamos aqui remover tudo isto. Vamos deixar só o required. Vou copiar isto que aqui está. Vou colocar aqui. Vou já colocar aqui também. Aqui vai ser password. Aqui, new user repeat password. Eu penso que é assim que está definido. Ctrl+Shift+R, cá está. Password, repetir a nova palavra passe, e-mail. Aqui o criar conta. Vamos ter que ir aqui. New user create account. Aqui eu já tenho conta. New user already have account. Está? Ok, já tenho conta. Criar conta. Tudo certo. E falta colocar aqui ainda a outra expressão de recuperar a password. Ora, para recuperar a password eu vou colocar aqui da seguinte forma. Vou fazer aqui um span. Classe é igual a margem x de 3. E aqui no span eu vou colocar uma barra. Esta barra vou colocar com uma classe opacity que eu já tenho de 25. Vamos experimentar. Isto é, vai ficar um tom muito esbatido. E depois vamos usar aqui o link app para apresentar o texto, que é voltar ao login, basicamente. Ok? Neste caso, eu já tenho conta em voltar ao login, então aqui é o recover password, ok? New user recover
password. Eu poderia colocar isto noutro sítio, mas vamos colocar aqui, não há problema nenhum. Então eu vou aqui, new user password, recover password. Ora, eu já aqui tinha, peço desculpa. Vamos aqui puxar. Vamos aqui então, new user recover password. Vamos aqui refrescar, Ctrl Shift R. Ok? Reparem que aparentemente parece que os dados não estão aqui centrados, mas eles estão. Ok? Ele está centrado. Se calhar não é a melhor opção estética ter isto assim. O que poderia fazer mais sentido era colocar isto encostado deste lado e isto daquele lado. Então vamos fazer isso. Não é muito difícil. Eu vou criar essa estrutura aqui em cima. Vou fazer um div.row, dentro do qual vamos ter div.call. Vamos ter duas vezes o div.call sm6.call12. Ok? Vezes 2. Vamos criar as duas. Esta aqui vai ficar, obviamente, no text start. Esta vai ficar no text end. Para ficar tudo direitinho. E agora dentro destes dois divs, nós vamos colocar cada um dos links. Portanto, vou abandonar isto que aqui está. Vou copiar este link. Vou inclusive arrastá-lo lá para cima. Para aqui. Ok. E este vai aqui para cima. Uma das formas interessantes, já agora, eu vou aqui voltar os dois atrás. Ok? Só para fazer aqui uma metodologia interessante, que é, vocês podem apagar aqui. Se estiverem nesta linha, independentemente de estar selecionado ou não, se pressionarem a tecla Alt e as teclas de cursor, vocês podem arrastar lá para cima. Ok? Então eu venho aqui, reparem, só mexer no cursor, está aqui, pode estar em qualquer sítio, pode estar aqui no meio, o cursor, seja onde for. Eu vou aqui e agora puxo ali para cima. Ok? Portanto, Alt e as teclas de cursor para cima ou para baixo. Já não faz sentido ter aqui isto. Ok? Ctrl S, Ctrl Shift R. Reparem, já tenho conta, recuperar a palavra passe. Estão agora encostados mais às pontas. Esteticamente pode ser melhor, pode ser pior, é uma opção. Às vezes eu gosto de ter mais que estejam um por cima do outro, ok? E eventualmente é assim que irá ficar lá mais para a frente, mas temos aqui o criar conta. Há quem gosta de criar conta, estar aqui colocado deste lado, ter os dois aqui deste lado também, é uma opção. Nós vamos aqui com 22, se calhar é uma opção interessante. Isto é, criar a conta ser um botão que fica aqui deste lado e o já tenho conta e o recuperar a password ficarem aqui deste lado, um por cima do outro. Ok? Portanto, vejam como nós estamos sempre aqui a mexer nestas coisas. Então, reparem, como é que eu vou fazer isso? Bom, neste caso, eu vou abrir aqui espaço. Reparem que eu não altero o código que está para a parte de baixo. Eu vou colocar aqui um div.row. Dentro do div.row vou colocar um div.call sm6 call12. Aqui assim. Vou multiplicar isto por 2, porque eu quero 2. Ok? Aqui, o que é que eu vou colocar? Os dois links com um BR no primeiro, para fazer uma quebra de linha, para passar para o de baixo. Assim. E agora vou pegar no submit e vou passá-lo ali para dentro. Então eu vou colocar o submit aqui, mas atenção, com este div colocado aqui por baixo. Ok? Assim. Bom, temos aqui coisas a mais. Eu vou aqui remover isto. Vou aqui remover isto. Vamos formatar o nosso código. Format document. Ok. Ctrl Shift R. Reparem, já tenho conta. Recuperar a password e o criar conta vai para aquele lado. Para isso, eu vou colocar aqui simplesmente o seguinte. Vou colocar o text end. Ok? Criar conta. Está aqui. E já tenho conta, recuperar a palavra passe. Já tenho conta, recuperar a palavra passe ainda não tem nenhum link especificado. Aqui o criar conta vai para um método do controlador que ainda não existe. Okay? Aqui na password eu posso sempre colocar qualquer coisa, no mínimo x até y caracteres, por exemplo. Okay? Ainda não defini isso, mas depois irei definir isso com certeza. Vamos com 24 minutos de vídeo. Apenas dizer que, portanto, já conseguimos ir aqui à nova conta. Se eu clicar aqui
e tentar aqui ir a new user, eu não consigo entrar porque eu estou logado, ok? Aqui isto não é nada, portanto main barra new user, eu não consigo entrar, ele volta logo, redireciona logo para aqui. Se eu fizer sair e clicar aqui em nova conta, já consigo ir criar uma nova conta de utilizador ou de usuário. O que é que falta fazer aqui? Muito rapidamente vamos fazê-lo, que é passar estes textos que aqui estão para o inglês, ok? Eu posso adicionar aqui por baixo uma pequena frase a dizer irá receber um e-mail ou a sua conta só ficará ativa depois de verificar o e-mail. Vamos fazer isso muito rapidamente. Então, aqui, new user account, new user, disclaimer. Há ali uma outra circunstância que eu irei resolver mais para a frente, que é, vamos ter que ter uma checkbox para ele dar consentimento no sentido de receber mensagens minhas, ok? E aí convém nós termos numa base de dados esse tipo de consentimento. É uma checkbox que vai ficar ali a dizer que li e aceito os termos e condições do serviço, basicamente uma coisa deste género. Ora, o que é que eu vou colocar aqui? A sua conta ficará, não, só estará disponível após confirmação do e-mail. Ok? Vamos verificar se fica lá bem ou não. Portanto, eu vou adicionar aqui por baixo um div mb3, peço perdão, aqui vamos colocar um mb3 também, margin bottom, aqui com o text center, vamos colocar aqui o texto do LNG txt, vamos colocar ali, Ctrl Shift R, a sua conta só estará disponível após confirmação do e-mail, ok? Tudo muito tranquilo, parece-me bem, poderia estar melhor, poderia estar pior, enfim, mas parece-me bem. E portanto vou deixar ficar isto assim. Ora, no próximo vídeo vamos depois continuar a fazer isto. Vamos então muito rapidamente, porque faltam aqui 3 minutos para chegar a meia hora de vídeo, fazer a transformação, a passagem disto para o inglês. Então vou abrir aqui o EN, vou colocar aqui então a estrutura igual. Reparem que convém sempre ficar com uma estrutura muito semelhante. Obviamente que houve estas duas do e-mail e do password que não passaram para lá, portanto eu vou colá-las aqui também. Reparem que agora já começamos a ter uma estrutura igual, isto é, quando é que nós vimos se a estrutura está igual ou não? Quando começamos a olhar aqui para as chaves e verificamos que não há uma alteração. Okay? Isto é, mantém-se ali tudo. Portanto, o que é que nós vamos ter que alterar aqui no EN? O e-mail e o password ficam iguais, aqui. Aqui, em vez de ser password, palavra passe. Okay? Por isso é que nós temos ali password e repetir palavra passe não faz sentido. Terá que ser palavra passe aqui. E agora vamos aqui no EN, definir password, nova conta de utilizador, new user account, indico um e-mail válido. O que é que nós vamos colocar aqui? Insert a valid email, repeat your password, ou the password. Opa. Create account. Already have an account. Recover password. Com letra maiúscula. A sua conta só estará disponível após confirmação do e-mail. Vamos traduzir isto aqui. Atenção que não há problema nenhum em vocês fazerem o seguinte. Eu vou aqui copiar. Atenção. E vocês vão entrar num site chamado DeepL. O DeepL é um tradutor muito semelhante ao Google Translator, mas que faz traduções de contexto, que é muito interessante. Se eu colocar aqui e fizer um paste, ele vai automaticamente detectar que eu escrevi em português e vai traduzir para inglês. Your account will only be available after email confirmation. Não há problema nenhum de vocês virem aqui, copiar isto e simplesmente colarem ali. Okay? Quanto mais rápidos forem os vossos processos, melhor. Às vezes, eu obviamente conseguiria fazer um texto semelhante a este.
não tenho esse problema. Mas se vocês tiverem um texto mais comprido e estiver-vos a falhar alguma palavra e estiverem ali um bocadinho encravados, são 10 a 15 segundos que vocês conseguem poupar. Okay? Então vamos aqui, Ctrl+Shift+R, ok? Tudo bem, não há nada de especial. Vamos aqui mudar para inglês e vamos ao Sign In. E reparem, temos aqui tudo. Already have an account, recover password, create account, new account, email, insert a valid email, password, repeat the password. Your account will only be available after email confirmation. Portanto, como veem, é muito importante nós termos esta noção de que as funcionalidades nucleares de uma plataforma, quando sendo feitas do início, como é o caso, por exemplo, desta questão das traduções, depois é muito fácil escalar. Isto é, acrescentar as palavras agora, neste momento. Não há aqui mais nada que me esteja a preocupar neste momento. Há uma funcionalidade relacionada com os textos de tradução que eu irei implementar num dos próximos vídeos, que pode ser útil, que é eu conseguir injetar determinados valores no meio de um texto. Porque reparem, neste momento, estes textos não são dinâmicos. Mas imaginem que eu utilizo aqui um sinal qualquer que eu não irei utilizar em mais circunstância nenhuma, por exemplo aqui o acento circunflexo, e eu quero que este acento circunflexo seja substituído por um valor qualquer. Por exemplo, imaginem eu ter o seu nome é qualquer coisa, ou your name is qualquer coisa. Então eu teria que ter isso. Eu irei fazer essa implementação e vocês com certeza, se tiverem interesse, irão acompanhar. Portanto, está aqui feito isto, iremos dar continuidade ao nosso sistema na próxima sessão de código aqui do SIS4Soft.